Qual é o maior mistério da sua vida? Essa não é uma pergunta com algum sentido filosófico ou metafísico. Eu me refiro a alguma história que simplesmente não teve um desfecho. Talvez envolva uma pessoa, um lugar, um acontecimento. Talvez tenha acontecido faz tempo e só de vez em quando você pense nela. O fato é que há perguntas que jamais foram respondidas. Elas surgem quando você vai dormir, quando você está à toa, sem fazer nada, quando você está caminhando até a padaria, ou até em horários impróprios. Você está lá trabalhando, ou em um encontro amoroso, e de repente está pensando nelas. As respostas que você nunca teve. Eu tenho uma história assim. Ela começou na minha adolescência. O que era para ter sido só uma brincadeira entre moleques, acabou ganhando outra dimensão. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei em uma casa abandonada no meu bairro, a Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Eu sabia que muito provavelmente só encontraria lixo e entulho lá dentro. Mas meu lado, que era muito fã de histórias de terror e aventura, tinha esperança de achar algo diferente, especial. Algo que me levasse a viver uma aventura de verdade. E bom, foi exatamente isso o que aconteceu. Aquela casa abandonada não era só mais uma casa abandonada. Assim que eu passei do portão, encontrei vestígios de uma antiga vida que ia muito além de móveis velhos e poeira. Eram fotografias, jornais, peças de artesanato e até um diário que, por algum motivo, estavam ali largados. Como se alguma força misteriosa tivesse forçado os moradores a abandonarem a casa de uma hora para outra. Essas descobertas foram acontecendo aos poucos, ao longo das diversas vezes em que eu e meus amigos visitamos a casa. Mas, como seria natural para um adolescente, com o tempo meu interesse pelo assunto foi diminuindo. A casa acabou demolida e logo eu estava mais preocupado em arranjar uma namorada do que em viver altas aventuras. A verdade, porém, é que eu nunca esqueci completamente daquele lugar. Quem havia vivido naquela casa? O que exatamente acontecia lá dentro? O que eram aqueles objetos carregados de simbologia que eu encontrei? Por que coisas tão pessoais estavam simplesmente largadas no meio da sujeira? Bom, depois de quase 30 anos, eu decidi procurar por respostas. Para além das minhas memórias, eu não tinha uma única informação sobre quem havia vivido ali. Era como se eu estivesse revivendo minhas aventuras da adolescência, mas agora como uma espécie de detetive. E, para minha surpresa, a história se repetiu. O resultado dessa minha busca superou e muito as minhas expectativas. Comecei conversando com antigos vizinhos da casa. Quando percebi, estava envolvido em caminhos novos, sombrios e surpreendentes. É essa história que eu vou contar neste podcast. Eu sou Daniel Lisboa e este é As Duas Vidas de Rudolf, um podcast da Paratopia Podcast e Storytelling. Em 1996, se você estivesse andando na rua e escutando música no seu Walkman, você provavelmente ouviria algo assim. Ou, quem sabe, estaria escutando essa música aqui. Isso, é claro, se a gente falar só das músicas pop que estavam bombando naquele ano. Ou do poperô, como a gente costumava chamar. Porque 1996 foi o ano de músicas que fizeram sucesso e são conhecidas até hoje da Alanis Morissette, da Mariah Carey, da Shakira, do Skank, do Paralamas do Sucesso, dos Raimundos. Eu morava na Avenida Alfonso Bovero, ali meio que na divisa dos bairros do Sumaré e da Pompeia. Como eu nunca fui exatamente um grande praticante de esportes, minha mãe decidiu que eu deveria pelo menos fazer natação. Ela me matriculou em uma escola a uns 3 quarteirões de casa, na rua Emberê. Para caminhar até lá, eu tinha que pegar a rua Cajaíba, virar na rua Emberê,
descer uma baita ladeira e depois subir outra baita ladeira. Era exatamente no meio dessa espécie de vale que existia uma casa abandonada. 2 vezes por semana, enquanto eu ia com uma certa má vontade para as aulas de natação, eu passava na frente dessa casa. Vista pelo lado de fora, ela não tinha nada demais. Tinha um portão baixo, de madeira, e se estendia até os fundos de um terreno bem comprido. O único detalhe um pouco diferente era o de que a sua janela principal não era voltada para a rua. No lugar dela, a fachada tinha um vitrô comprido que ficava lá no alto, de modo que não era possível enxergar dentro da casa. Até aí, tudo bem. Talvez quem a construiu só quisesse um pouco de privacidade. Eu me interessei mesmo porque, já naquela época, casas abandonadas não eram comuns no bairro. E porque eu ainda gostava de histórias de mistérios e fantasmas. É um clichê, eu sei, mas nada melhor que uma casa abandonada para quem sempre gostou desse tipo de coisa. E vejam, eu não estou falando só sobre assombrações. Eu tenho até hoje um interesse genuíno por imóveis abandonados. Se forem antigos, melhor ainda. Porque me faz fantasiar sobre tudo o que se passou ali dentro. Quem morou naquela casa? Foi feliz? Foi triste? Que momentos alegres ou maravilhosos aquelas paredes guardaram? Ou quais tragédias e tristezas elas ocultaram? Por que um lugar que serve de cenário para tantas emoções eventualmente termina abandonado? Que encadeamento de fatores foi necessário para isso acontecer? Em seu auge, a banda Mamonas Assassinas sofreu um acidente aéreo na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. Todo mundo morreu e todo o Brasil ficou chocado. Mas claro que o impacto foi maior entre nós, que éramos adolescentes naquela época. Que eu me lembre, o acidente com os Mamonas foi na mesma época em que meu professor de educação artística passou uma lição de casa. Os alunos deveriam fazer uma espécie de ensaio fotográfico com tema livre. O trabalho era em grupo, e claro que eu aproveitei a oportunidade para sugerir como tema a casa abandonada da rua Imbérê. Em um primeiro momento, eu achei que meus amigos talvez achassem a ideia meio idiota. Afinal, como eu disse, já éramos adolescentes, e com aquela idade, nem todo mundo ainda se empolgava com aventuras meio ao estilo Goonies. Para quem não conhece, Goonies é uma clássica franquia de filmes de aventura dos anos 80. Nela, um grupo de amigos se mete em tramas divertidas e um tanto absurdas. Para minha surpresa, meus amigos toparam pular o portão da casa abandonada e fazer umas fotos lá dentro. O professor deixou o tema do trabalho tão em aberto que nós nem precisamos nos preocupar com quem encontraríamos. Talvez, no final das contas, a gente só fotografasse baratas, poeiras, infiltrações e quem sabe algum rato. Eu não lembro exatamente quantas pessoas tinham no grupo, mas éramos em pelo menos 3 colegas. Munidos de uma velha e boa máquina de filmes fotográficos, nós descemos juntos a ladeira da rua Imbérê e nos vimos diante de um pequeno mundo a ser conquistado. Aqui eu vou ser sincero com vocês. Eu não me lembro exatamente de qual cor era a casa. Na minha cabeça, tanto a fachada quanto o portão eram verde claro. Mas já escutei de outras pessoas que eram azuis e amarelos. Então, vou deixar você optar pela cor que a sua imaginação preferir. Nós conseguimos pular o portão da casa sem grandes dificuldades. E, a partir daí, minha memória já é bem melhor. Assim que passamos pelo portão, demos em um grande pátio que se estendia até os fundos do terreno. Do lado direito havia uma espécie de puxadinha, uma construção extra, separada do restante da casa. Do nosso lado esquerdo estava a construção principal. Para nossa sorte, a porta da casa estava destrancada. Nós a atravessamos e nos vimos em uma sala poeirenta, escura e totalmente vazia. Só um grande lustre pendia do teto. Um corredor conectava essa sala a uma cozinha, um banheiro e talvez um quarto, eu não estou lembrado.
A cozinha era mais iluminada que a sala, e nela encontramos uma ampla mesa que aparentemente era usada para algum tipo de trabalho artístico. Eu lembro que ela estava coberta de manchas de tinta e de penas. Isso mesmo. As paredes do corredor e do banheiro também tinham pinturas coloridas. Esse esqueleto principal da casa não tinha nada de muito excepcional, mas nós já estávamos satisfeitos. O breu, as pinturas na parede, as penas e as manchas já formavam um cenário interessante, com um quê de misterioso. Mas ainda faltava um cômodo para a gente explorar. Na sala de estar havia uma outra porta. Essa porta dava para uma pequena escada que desembocava em uma outra sala. Esse cômodo ficava abaixo do nível da rua e do restante da casa. Aquelas janelas compridas e altas da fachada, que não permitiam que se visse o que acontecia dentro da casa, eram exatamente as desta sala misteriosa. E foi nela que a história que vamos contar de fato começou. É claro que nós descemos a escada. Lá embaixo, a primeira coisa que notamos é que havia um pequeno palco, cortinas coloridas e a entrada para um porão escuro e totalmente alagado. Logo ficou claro que ali encontraríamos algo realmente interessante. O piso estava forrado de folhas de jornal. Nada de muito especial, não fosse por um detalhe. Eram páginas do Shopping News, um jornal de classificados muito conhecido em São Paulo naquela época. Só que eram exemplares da década de 60. Por algum motivo, aqueles jornais estavam ali há 30 anos. Pendurado sobre as nossas cabeças, havia um globo mágico no teto. Era um daqueles dos anos 70 e 80, todo espelhado, mas já bem deteriorado e sem várias das suas pastilhas reluzentes. E a sala ainda tinha 2 estantes. Elas estavam encostadas nas paredes, uma de frente para a outra. Foi nelas que eu comecei o garimpo que, aos poucos, me deu uma ideia sobre quem eram as pessoas que haviam morado ali. Eu voltei à casa diversas vezes depois dessa primeira vez. E em todas, eu encontrava algo novo nessas estantes. Eram objetos que só aumentavam minha curiosidade sobre aquele local e começavam a moldar uma certa aura mística sobre a casa abandonada da rua Emberê. Um achado em especial elevou a outro patamar essa história de brincar de detetive. Eu já vou falar sobre ele daqui a pouco, porque antes dele nós encontramos muitas esculturas de argila, de gesso e fotografias, diversas fotografias. Delas eu lembro apenas de 2 detalhes: eram em preto e branco e nenhuma pessoa retratada aparecia sorrindo. Essa primeira visita à casa rendeu o tal ensaio fotográfico para a aula de educação artística. Eu não lembro que nota nós tiramos pelo trabalho, mas lembro que eu fiquei responsável por guardar o álbum de fotografias. Eu adoraria ter essas fotos até hoje e contar com elas para descrever a casa. Mas, por conta de um episódio curioso, infelizmente elas se perderam. Pouco tempo depois de apresentarmos o trabalho, um amigo da minha mãe, que era uma pessoa muito mística e esotérica, veio nos visitar. E ele levou um pêndulo. Supostamente, se tratava de um pêndulo que detectava as energias de um determinado objeto ou lugar. Se o pêndulo girasse em sentido horário, significava que o objeto emanava boas energias. Já se fosse no sentido oposto, era mau sinal. Pois bem, eu contei para esse amigo da minha mãe sobre a casa, e ele pediu para checar as energias que emanavam das fotografias. E foi só colocar o pêndulo sobre elas para ele começar a girar loucamente, no sentido anti-horário. Como eu e minha mãe ainda acreditávamos nessas coisas naquela época, não pensamos 2 vezes em seguir a recomendação do amigo dela. Nós deveríamos nos livrar do álbum de fotografias imediatamente. Como vocês podem imaginar, o Daniel, jornalista de 30 anos depois, se arrepende amargamente dessa e de outras decisões. Porque tem uma outra coisa relacionada à casa que eu também joguei fora por razões, digamos, fantasmagóricas. Eu tinha passado a visitar o local com meus amigos do prédio da Alfonso Bovero. Em uma dessas visitas,
Quando a gente achava que não tinha mais nada a ser descoberto, eu resolvi fuçar novamente em uma daquelas estantes. E eis que encontro algo que parecia ser um livro. Eu assopro a poeira da capa e me deparo com o título Anotações Espirituais. O livro era uma espécie de diário. Tinha umas 200 páginas, muitos desenhos e símbolos e era inteiro escrito à mão. As anotações começavam nos anos 60, iam até os anos 80 e estavam em português e alemão. Eu levei esse livro para casa, mas perdi o interesse antes de sequer começar a explorar suas páginas. Ele ficou lá, largado no meu quarto, até que o pai de um amigo ficou sabendo da história e pediu para dar uma olhada. Algum tempo depois, e desta noite eu lembro com muitos detalhes, ele nos chamou para conversar. Com um ar grave, de uma pessoa que estava prestes a revelar algo muito sério, o pai desse meu amigo esperou a gente se acomodar no sofá e começou a folhear o livro. Ele então se deteve em algumas das páginas que tinham símbolos desenhados. Apontou para alguns deles e avisou. Aqueles eram símbolos de ocultismo e magia negra. Isso já seria o bastante para deixar 2 adolescentes apavorados. Mas a coisa piorou. Ele abriu em uma outra página e leu um trecho em português que dizia o seguinte: a casa tinha um espírito guardião que guardaria para sempre tudo o que estivesse dentro dela. Claro que, se fosse hoje, eu não daria bola para essa história de magia negra e espírito guardião. No máximo, acharia curioso. Mas, aos 14 anos, eu não queria nenhuma alma penada vindo buscar o livro comigo. E o pior foi que, como já estava muito tarde, eu não pude devolver o livro na mesma hora. Tive que dormir com ele no meu quarto. No dia seguinte, nós voltamos à casa para devolver o livro e, a partir dali, não tivemos coragem nem de entrar. Atiramos o livro pela janela e demos adeus à era da casa abandonada da rua Emberê. A primeira parte desta nossa história termina de vez alguns anos depois. Não só porque eu nunca mais entrei na casa, mas porque a especulação imobiliária e a gentrificação fizeram a parte delas. Casas e mais casas da Pompeia e bairros vizinhos começaram a ser demolidas para dar lugar a prédios. Para se ter uma ideia, no ano de 1998 foram lançadas 998 unidades residenciais no distrito de Perdizes, do qual a Pompeia faz parte. Em 1999 foram 644 novas unidades, enquanto no ano 2000 o distrito ganhou mais 756 unidades. Eu consegui esses números com a Secov, que é a sigla para Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais. Foi justamente no ano 2000 que foi inaugurado um prédio residencial no lugar onde antes ficava a casa abandonada da rua Emberê. É um desses prédios com nomes pomposos em inglês que agora estão por todos os lados de São Paulo. O edifício foi construído nos terrenos de outras 5 casas, e isso sempre me fez resistir à ideia de descobrir algo a mais sobre aquela história da minha adolescência. Porque, para começar, eu teria que saber não apenas quem eram os proprietários dos imóveis que existiam ali antes do prédio, como descobrir qual deles era o dono da casa abandonada. Parecia uma tarefa ingrata e eu só via uma saída: encontrar moradores daquele quarteirão da rua Emberê que já morassem ali na época em que a casa existia e era habitada. Isso significava achar alguém que morasse ali há pelo menos 30 anos, soubesse de qual casa exatamente eu estava falando e, claro, lembrasse de alguma coisa sobre seus moradores. Uma missão difícil, mas que depois de décadas de procrastinação, eu finalmente assumi no começo de 2023. Ao mesmo tempo em que eu tentei achar esses antigos moradores, eu também procurei por algum dos antigos amigos que exploraram a casa abandonada comigo. Eu achava importante saber se eles, como eu, ainda pensavam naquela história. E, principalmente, saber quais eram as memórias deles sobre a casa. Se eles se lembrassem dos mesmos detalhes que eu, seria bem menos provável que eu estivesse cometendo enganos ou sendo vítima de falsas memórias.
Então, sobre a lembrança da infância, com certeza, porque essa talvez seja uma das mais tops, né, que eu tenha para contar, assim. A gente gostava muito de explorar as casas abandonadas. Lembro de uma outra casa também, não sei se era na Rua Havaí, enfim, que falavam que era de uma ex-mulher que abortava criança, sei lá, tinha umas histórias assim também. Esse é o Renato Augusto. Hoje ele mora em Lisboa. Mas foi meu vizinho no prédio do Alfonso Bovero e um dos amigos que me acompanhou mais vezes à casa abandonada. Mas essa do livro eu lembro bastante. Cheguei a tentar escrever também um livro a respeito do livro, alguma coisa assim, na minha adolescência, mas acabei deixando para lá o projeto. Como vocês vão perceber, a casa da Rua Emberê não apenas também foi marcante para o Renato, como nós temos quase as mesmas lembranças dela e do livro que encontramos lá dentro. Lembro de onde era a casa, lembro do livro, lembro o que estava escrito, enfim. E lembro que meu pai quis devolver. Só que o último detalhe que eu lembro dessa história foi que meu pai não deixou a gente entrar no último dia, vamos dizer assim, dessa história. Ele só decidiu jogar o livro pela janela mesmo. E a minha intenção era deixar no mesmo lugar onde a gente achou, né? De fato, nós nunca mais entramos na casa depois das supostas revelações sobre o livro. Eu também tenho esse sentimento meio Goonies, né, de ter andado naquela época pelas casas. A gente até andava pelo bairro para procurar casa para entrar depois, mas acho que nenhuma vai ser tão icônica como essa, sem dúvida. Referente ao livro e às lembranças que eu tenho, a gente acaba por ter basicamente as mesmas lembranças. Eu lembro, sim, que tinha uma parte em alemão, uma parte em português. Lembro que, eu não sei se eram poesias ou o que estava escrito exatamente. Não sei se assim, lembrança de criança é muito difícil, né? Muito longe, já faz muito tempo. Mas eu lembro que tinha, não sei se era bem poesias, é algo nesse sentido. Ou era rituais, sei lá. Não lembro exatamente o que era isso. Aqui temos um raro exemplo de lembranças discordantes. Eu não lembro de ter visto poemas no livro, talvez porque eu me atentei mais aos detalhes macabros daquele diário. Sobre a casa, o Renato lembra do seguinte: eu não sei se você lembra, mas eu acho que por causa das chuvas, tinha uma área que a gente não conseguia entrar. Então a gente ia entrando pela casa até chegar numa sala, que era a sala onde estava o livro e outros objetos mais estranhos, assim. E aí tinham como se fosse um sótãozinho não, como é que chama? Basement, esqueci a palavra. Esqueci, enfim, mas aquela parte de baixo da casa tava toda alagada, toda cheia de água e a gente não conseguia ter acesso ali naquele pedaço. Além do Renato, eu conversei com outro amigo dos tempos do Alfonso Bovero, o fotógrafo André Stefano. As lembranças que ele tem da casa também são iguais ou muito parecidas com as minhas e as do Renato. Mas ele se recordou também de alguns outros detalhes. Eu lembro que a gente entrou, seguiu uma lateral, um corredorzinho, né, de estilo de quintal, né, e aí tinha, do lado esquerdo, tinham várias janelas de madeira, a qual a gente foi abrindo todas elas. Tava tudo fechado, a gente foi abrindo. Eu só não lembro se a gente abriu por dentro ou se a gente puxou por fora. Eu sei que tem uma delas que a gente entrou e o chão tava todo preto, parecia um musgo, assim, uma meleca. Deve ser do tempo de estar fechado, né? A principal lembrança do André também é a da salinha cheia de coisas curiosas. Era um salão, alguma coisa assim, que era o quarto, o cômodo que daria para a rua, mas ele tinha uma janelinha em cima só, meio estreita. E eu lembro de algumas peças de gesso, umas pombas assim, tipo aquelas coisas redondas que tem uma pomba no meio, de gesso branco. Lembro de umas pombas só, tipo só sem esse negócio redondo. Também de gesso para botar na parede, né? Tipo essas decoração brega. Lembro de muito papel, de muito livro, um mini palco, né? Tipo, você descia a escada e tinha um palcozinho de madeira, assim. Lembro alguma coisa de cortinas amarelas, mas tipo compridas, algo que vem na minha cabeça em relação a isso. E muito livro, muito papel nesse semi-palco, podemos dizer assim. Até sobre a cor da cortina, eu e o André concordamos. Eu só não lembrava dessas pombas feitas de gesso e de haver outros livros na sala. Mas talvez o André esteja certo.
27 anos depois daquela minha primeira vez na casa abandonada, em março de 2023, eu dei uma volta pela rua em Berê. Como eu disse, minha esperança era encontrar algum morador antigo que me desse uma pista que fosse. Ainda existem alguns velhos sobrados naquele quarteirão, e eu fui bater na porta deles. Opa! Tudo bom? Amigo, eu sou jornalista, eu tô fazendo uma pesquisa aqui para uma reportagem. Vocês moram faz tempo aqui? Olha, infelizmente, a proprietária ela não tá por aqui. Entendi. Ela mora faz tempo? Então, eu não sei essa informação, eu sou amigo dela, só isso. Ah, entendi. Porque é o seguinte, isso já faz mais de 20 anos, tá? Tinha uma casa que ficava no lugar aqui onde tem esse prédio. E aí eu tô conversando com os vizinhos, ver se alguém sabe ou lembra alguma coisa sobre essa casa. A casa foi demolida, acho que em 2000, se eu não me engano. A primeira casa em que eu bati fica colada no prédio onde antigamente estava a casa abandonada. Eu fui atendido pelo César, que você acabou de escutar. Ele e a proprietária do imóvel foram super atenciosos e simpáticos comigo, mas não se lembravam de qual casa exatamente eu estava falando. Depois de um tempo batendo papo, o César sugeriu que nós atravessássemos a rua para conversar com outros vizinhos. Na verdade, vizinhas. Bem na parte mais íngreme da ladeira da Emberê, fica uma casa que tem uns 100 anos de idade. Nela, vive uma família que passou a vida inteira naquele pedaço da rua. É o lar de 4 irmãs já idosas, 4 Marias: Maria Teresa, Maria de Fátima, Maria Helena e Maria Aparecida. Dá para afirmar que foi graças a elas que este podcast existe. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniel, e eu tô fazendo uma pesquisa, sou jornalista, tentando descobrir alguma coisa sobre uma casa que existia ali onde tem o prédio. Eram 3 casas ali, né? Tinha uma que estava abandonada fazia um bom tempo. Pelo menos na época, quando eu tinha 15 anos, né? Eu entrei naquela casa. A senhora lembra alguma coisa? Só para explicar, naquele momento eu ainda não sabia que, na verdade, existiam 6 residências no lugar onde hoje existe o prédio. Onde tem o prédio ali, não é novo o prédio, né? Mas enfim, prédio novo. Encostado na minha casa. Encostado na casa dele. Que tinha serralheria, aquelas serralherias. É dos alemães, A primeira reação das senhoras foi a de achar que eu estava falando sobre a casa onde funcionava uma serralheria. Como elas falaram em alemães e o livro que eu encontrei tinha trechos em alemão, eu não tive dúvidas. Meu primeiro objetivo havia sido alcançado. Eu já estava, inclusive, indo embora, quando uma outra moradora da casa, a Maria Helena, fez uma intervenção fundamental. A serralheria, o que tem a ver com a casa dos alemães? Não, lá no fundo tinha uma casa, mas era uma casa normal. Tô pensando que é a casa do lado deles que você tá falando. A casa que eu tô falando, da serralheria. Pelo que o César me falou, tinha a casa que era do lado da casa da família dele, aí tinha a casa do meio. Essa casa do meio, você entrava, e aí logo aqui à esquerda tinha tinha porta, uma sala, era comprida, assim, né? e aí ainda tinha, não sei se algum de vocês chegaram a entrar lá, tinha um porão, na verdade tinha um nível mais baixo, e aí do nível mais baixo tinha um porão, que a gente nunca entrou, porque estava alagado. E essa casa, então, ela ia ela era bem comprida. E do lado direito tinha uma outra construção, que era como se fosse uma outra casa. Tinha serralheria, depois da serralheria tinha uma outra casa que ficava lá no fundo, era bem comprido o terreno. Depois de muito confabular com a família sobre quem eram os antigos moradores de cada uma das casas, a Maria Helena não teve dúvidas sobre quem eu estava falando. Era o vizinho que elas chamavam apenas de o alemão. O alemão, ele subia aqui, andava todo engravatado, o alemão andava só só subir, cumprimentava, nunca conversou com ninguém. Entendi. Tinha o porão que parece que o alemão fazia umas rezas, ele tinha alguma coisa diferente. Ele já era um senhor de idade, Quem? o alemão? Sim, já deve. Falecido? Sim, é do tempo da minha mãe, você entendeu? E a senhora tem que lembranças dele? Ele era um cara meio fechado, né? Sim, sempre foi. Nunca foi. Subia aqui, só cumprimentava. Entendi. Você entendeu? Ele era meio estranho mesmo. Não sei se ele tinha alguma outra religião, algum lance assim. Entendi. Você entendeu? É isso que eu... E ele, pelo que a senhora se lembra, ele tinha família? Tinha filhos? Não, eu acho que não. É? Ele não
nunca foi. Que eu me lembro, não. Ele só subia aqui. Não, acho que ele tinha uma mulher. Quer dizer, ela subia segurando no braço dele. Agora que você fez eu lembrar. Sabe quando você começa a voltar? Que subia segurando assim no braço dele? Parece que ele tinha uma mulher. Entendi. Você entendeu? Mas de filho eu não lembro, não. Um alemão reservado que praticava algum tipo de culto religioso. Parecia que o meu personagem estava começando a se materializar. Mas eu só tive 100% de certeza no dia seguinte. Foi quando eu falei com um outro antigo morador daquele trecho da rua Emberê. Ele é mais novo que as senhoras da família Neri, mas tem um diferencial. Ele entrou na casa do alemão quando era criança. Foi o César que sugeriu que eu conversasse com o Manolo Vilches. Ele é arquiteto, físico, matemático e mestre e doutor em educação. Ele mora em um prédio antigo quase ao lado da casa da família Neri. Eu moro aqui desde que eu nasci em 66, e o que acontece é assim, sempre quem morava nessa casa era um senhor alemão. Tá? O que eu me lembro, quando eu era pequeno, meus irmãos são um pouco mais velhos que eu, e eles também falavam a casa do alemão, e até existia um boato de que o alemão era nazista, que tinha fugido da Alemanha, aquela coisa toda, que tinha vindo se esconder aqui, e ele tinha uma senhora também, que era bem branquinha, meio gordinha, e o curioso é que ele se vestia todo dia de branco, tá? Inclusive com um chapeuzinho branco sem aba. Sobre os boatos que o Manolo citou, nós vamos falar mais tarde. O mais importante aqui é a confirmação de que o alemão era adepto de alguma religião que, pelo menos aos olhos dos vizinhos, era considerada diferente ou estranha. Isso chamava muita atenção, porque era meio sinistro. Eu lembro que, para quem mora numa ladeira, quando a bola cai na ladeira, ela corre lá para baixo. Então, sempre que eu ia buscar minha bola lá embaixo, eu dava de cara com a casa. E achava estranha a casa, porque ela não tinha janelas para a rua. Ela tinha um janelão quadriculado, ela tinha também um vitral redondo em cima, e as últimas cores que eu me lembro é que ela era azul numa parte e amarela em cima, mas ela já estava bem desgastada. Ela tinha um portão e tinha um fundo. E sempre que eu passava por lá também, como você, ficava curioso, o que tem aqui, né? Certo. Porque eu via que havia uma escada para descer. Falei, como ele pode descer se ali já está no nível da água, né? Quando chove, alaga. Mas eu achava estranho aquela coisa toda. Lembram do porão alagado que eu e meus amigos encontramos? Pois é. Pelo que o Manolo explicou, não fazia sentido uma casa, naquele pedaço da Emberê, ter um andar abaixo do nível da rua. Muito menos um porão. E um dia o Manolo, assim como eu, tomou coragem para conferir ele mesmo o que existia dentro daquela casa tão estranha. E passavam-se os tempos e tinha os vizinhos, que era o seu Olívio, que morava duas casas antes. Tinha uma oficina, primeiro era uma marcenaria, depois uma oficina elétrica, uma oficina mecânica. Em cima morava o seu Olívio com seus 3 ou 4 filhos, né? Do lado também tinha uma outra casa antes, que moravam 2 senhoras negras. Era uma casa também comprida, né? E essa casa do seu Rafael. Pois bem, se eu não me engano, essas casas elas ficaram abandonadas uns 2 anos, entre 96, 97, 98, porque aí já começou a construção do prédio. Eu entrei lá em 96, Manolo. Então é isso mesmo, Então, porque o seu Rafael, pelo que meu irmão me falou ontem, quando eu falei com meu irmão, eu perguntei, eu falei, você lembra? Ele falou, ele deve ter morrido em 90 alguma coisa. E aí quem tomava conta da casa era um vizinho que morava do outro lado da rua. Aqui é preciso fazer 2 ponderações. O Manolo depois me explicou que ele se confundiu. Era outro vizinho que se chamava Rafael e não o alemão. E eu me lembro desse vizinho que tomava conta da casa abandonada. Era um senhor muito bravo e um tanto sinistro que nos expulsou de lá algumas vezes. Uma vez também, quando a casa estava meio aberta e eu estava de curioso com uma vizinha minha, a gente entrou e desceu a escadaria lá, a escadinha, e tinha um salão. E o que me chamou a atenção nesse salão era um pentagrama amarelo na parede, enorme, né? E tinha uma figura também de algum santo, alguma coisa, umas flores, e uma luz, uma vela, alguma coisa. E a gente olhou e falou, que é isso, uma igreja, né? Ficou aquela coisa, um templo, só que não tinha janela, era uma coisa fechada.
flores, velas, santos, um pentagrama na parede. Sim, eu sei no que vocês estão pensando. Será que o alemão realmente praticava algum tipo de ocultismo? Bom, que ele era adepto de alguma religião diferente, podemos dizer que é certeza. Ao menos, diferente daquelas que os vizinhos estavam acostumados. Mas é preciso tomar muito cuidado com estereótipos e preconceitos. Eu sei que é tentador imaginar o alemão como um satanista ou algo do gênero. E é até possível que ele fosse um adorador das forças malignas do universo. Mas, como veremos nos próximos episódios, há diversas possíveis explicações para o tipo de ritual religioso que ele praticava. A minha irmã também morava no quarteirão na capital federal, né? A mãe da Carmen que estava aqui, que falou com você. E ela me disse, ela falou, vira e mexe, nós ouvimos barulho de atabaque, de gente cantando, de alguma coisa. Então essa casa tinha algum tipo de atividade religiosa que eles faziam naquele quintal e talvez lá naquela parte de baixo. Uma vez confirmado que um alemão havia morado na casa abandonada, eu tinha um ponto de partida para tentar descobrir quem ele era. O primeiro passo, claro, seria descobrir seu nome. Olá, tudo bem? É o seguinte, eu preciso do número de matrícula de um endereço ali nas Perdizes. Você vai pedir a matrícula ou você vai querer só um número? Eu vou pedir a matrícula e assim, eu não sei se já dá pra pedir junto. O que eu tô precisando, na verdade, é a matrícula antiga. Porque tem um prédio lá hoje, nesse endereço, né? Você quer até a origem? A origem, isso. Só preencher e colocar o endereço do imóvel, tá? Tá bom. Pouco tempo depois dessa minha visita ao cartório de imóveis, lá estava eu com a tal matrícula do prédio em mãos. É um chumaço de 62 páginas que tem os dados de todos os imóveis que existiam no lugar onde o prédio foi construído. Foi por meio desse documento que eu descobri que, na verdade, foram 6 os imóveis demolidos na rua Emberê. Consultando os nomes dos proprietários de cada um, não foi difícil encontrar aquele que eu procurava. De acordo com os registros, uma das casas demolidas foi a do número 1301. Seu terreno tinha um total de 400 metros quadrados, e seu proprietário era um alemão, chamado Rudolf Schliemann. Apesar de ser um documento bem burocrático, ele já me deu novas pistas sobre a vida do Rudolf. É possível saber, por exemplo, que ele de fato vivia com uma mulher, mas, ao menos oficialmente, eles não eram casados. Ela se chamava Elfriede Kastner Young e morreu em 1985. Sem herdeiros, o Rudolf doou a casa para um casal em 1987. Nair Martins de Carvalho e Antônio Magalhães ficaram com o imóvel, mas o alemão teve o seu usufruto até 1988. Isso porque, em 28 de maio daquele ano, o Rudolf morreu de infarto. Eu confesso que fiquei frustrado em saber que o Rudolf não deixou filhos e, ao que parece, nenhum outro parente aqui no Brasil. Porque eu contava com a possibilidade de encontrar um deles para aprofundar minha pesquisa. O que os documentos mostram é um homem que viveu e morreu quase sozinho. Eu digo quase porque havia o casal para quem ele doou a casa. Eu conversei com a pessoa que depois comprou a casa desse casal. E segundo ela, Nair e Antônio trabalhavam como caseiros do Rudolf. Eu cheguei até a alimentar alguma esperança de que esse casal ainda estivesse vivo, mas eu descobri que a Nair nasceu em 1918. Ou seja, a não ser que de fato aquela casa tivesse algum poder mágico, ela e o companheiro já faleceram há muito tempo. Mas não dava para ficar reclamando. Eu achava que seria difícil descobrir o nome do proprietário da casa. E agora eu tinha ele em mãos. Depois de fazer aquela busca básica no Google, eu tentei algo mais específico em um daqueles sites que fazem árvores genealógicas. Pois, na minha primeira busca, topei com um documento. Ele é de 1972 e tem a foto de um homem calvo, de óculos, nascido na Alemanha em 8 de junho de 1912. Rudolf Schliemann, nascido em Neukölln,
um bairro de Berlim. Filho de Paul Schliemann e Martha Schliemann. Branco, 1,59 de altura, olhos castanhos. Desembarcou no Brasil no dia 25 de maio de 1936. Seu endereço? Rua Imberê, número 1301. Esse documento é um registro da Delegacia de Estrangeiros do Brasil. Além das informações que eu acabei de contar, ele revela algumas outras coisas. Primeiro, que Rudolf já era viúvo e aposentado em 1972. Seu grau de instrução era do ensino primário, e ele chegou ao Brasil pelo Porto de Santos. Mas, para mim, o mais interessante era a data de chegada. Em 1936, o nazismo estava no auge da Alemanha. Por que então Rudolf veio para o Brasil? Ele estava fugindo ou havia algum outro motivo? No mesmo site, eu encontrei um outro documento de Rudolf. E nele temos mais alguns detalhes interessantes e estranhos. Esse outro registro é de 1945. Apesar de Rudolf ter oficialmente chegado pelo Porto de Santos, o documento diz que sua carteira de identidade foi expedida no Rio de Janeiro. Ainda segundo o documento, Rudolf morava na rua Cidade de Lisboa. Esse é o antigo nome da rua Imberê, o que significa que os laços do alemão com ela são ainda mais antigos do que eu imaginava. Por fim, o documento diz que a carteira de identidade foi expedida em 1939, mas se o Rudolf chegou em 1936, isso significa que ele passou 3 anos no Brasil sem documentos? Normalmente, em uma investigação jornalística, você vai juntando migalhas de informações que, aos poucos, iluminam o seu caminho. No caso do Rudolf, não foi exatamente isso que aconteceu. A cada nova descoberta, eu me via diante de mais perguntas do que respostas. Afinal, o que eram essas pequenas contradições na documentação dele? Por que esse homem passou mais de 50 anos no Brasil sem formar família, laços ou, no mínimo, uma relação mais próxima com os vizinhos? Essa imagem de um homem extremamente solitário ganhou cada vez mais força. Eu descobri que a história do Rudolf tem uma série de outros furos e lacunas mal explicadas. Eu vou falar sobre essas descobertas mais adiante. O que importa agora é contar que eu cheguei a pensar em desistir da investigação. Isso porque, em um dado momento, parecia que todas as portas para a vida do Rudolf estavam fechadas. As poucas pessoas que conviveram com ele já estão mortas faz tempo. E eu não tinha perspectiva de encontrar novos documentos sobre o alemão. Foi aí que eu tentei uma última cartada: falar com o Arquivo Federal da Alemanha. No dia 8 de maio de 2023, eu escrevi para o Arquivo Federal da Alemanha contando tudo o que eu tinha descoberto. E pedi ajuda deles para, quem sabe, achar algo a mais sobre o morador da casa abandonada. O tempo passou, eu me vi em outros becos sem saída, até que recebi um e-mail no dia 28 de julho. Era um e-mail bem objetivo. Dizia apenas: prezado Sr. Lisboa, observe os documentos em anexo. Em um primeiro momento, eu não entendi direito do que se tratava. Os tais documentos eram 2 pequenos cartões escaneados que tinham os dados pessoais do Rudolf, algumas informações preenchidas à mão e uma sigla: NSDAP. Eu passei um tempo olhando para essas letrinhas sem saber se eu estava diante ou não de uma descoberta importante. Até que eu fiz o óbvio e joguei a sigla no Google. O resultado da busca pareceu bom demais ou terrível demais para ser verdade. O Rudolf havia sido um filiado do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou do Partido Nazista. Sim, entre os vizinhos da rua Imberê havia o boato de que o Rudolf era um fugitivo nazista. Mas, convenhamos, chamar de nazista um alemão antissocial e misterioso, ainda mais naquela época, era um baita de um clichê. Por isso, eu nem tinha levado essa hipótese muito a sério. Muito menos esperava encontrar qualquer coisa nesse sentido quando procurei o Arquivo Federal da Alemanha. Mas agora, lá estava eu,
com a carteirinha de filiação de Rudolf ao Partido Nazista. No próximo episódio de As Duas Vidas de Rudolf, eu vou contar o que dizem esses documentos e vou conversar com gente que entende muito do assunto. As Duas Vidas de Rudolf é um podcast original produzido pela Paratopia Podcast Storytelling. A reportagem, o roteiro e a narração são do Daniel Lisboa. Edição e sonorização é de Luan Alencar. A produção geral é de Ira Croft e Paula Weinberg. Arte de capa, Linda Mídias Digitais. A direção é do Andrei Fernandes.